Eu nasci num lar cristão, meus pais já eram líderes na igreja. Aos 5 anos eu fiz a minha confissão pública de fé, eu aceitei Jesus como Salvador. Aos 9 anos eu me batizei. E mesmo eu dentro da igreja, né, com os meus pais, né, evangélicos, desde do berço, desde a minha infância, na minha juventude eu comecei a me afastar dos propósitos de Deus. Né? Eu comecei a fazer escolhas erradas, eu comecei a desviar, né, do foco da vontade de Deus para minha vida. E aí, num certo momento, eu precisei entender que Deus queria que eu tivesse a minha própria experiência com Ele. Quando chegou na minha juventude, eu acabei entrando num relacionamento com um rapaz, e esse relacionamento, ele acabou que me afastou muito dos propósitos de Deus para minha vida. Ficou entre eu e Deus um abismo muito grande, né? Algo que eu não conseguia me aproximar de Deus. E eu comecei a me sentir sozinha. Eu comecei a sentir que, né, Deus havia se calado para mim. Por um tempo eu não conseguia ouvir Deus, eu não conseguia me relacionar com Deus, aquilo me angustiava demais. E eu precisava ter esse momento, voltar essa intimidade que eu tinha com Deus. E por causa dessas escolhas erradas que eu fiz, né, mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo nascendo num lar cristão, mesmo conhecendo, né, a Deus, as experiências que eu tinha vivido na minha infância, do poder de Deus, de milagres, nesse momento eu me senti longe de Deus. E eu precisei ter um encontro com Deus pessoal. Chegou um certo momento da minha vida que eu me vi num abismo tão grande, porque um pecado ele chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. E eu me vi numa situação tão difícil, tão sozinha, porque quando você está sem Deus, quando você está sem a bênção de Deus, você começa a se sentir só. E eu comecei a me sentir sozinha, eu precisava novamente ter aquela comunhão que eu tinha com Deus. E um certo momento da minha vida eu tive um encontro com Deus, eu tive uma experiência com Ele, porque eu também não me perdoava pelas atitudes erradas que eu tinha tomado. Eu achava que tudo aquilo que Deus havia prometido na minha vida, de ministério, de conquista, eu não teria mais. E eu falei com Deus que Ele não precisava realizar nenhum sonho na minha vida mais. Eu só não queria perder a salvação. E aí teve um dia que Ele me levou a olhar para o mar, né? E eu comecei a olhar para o mar e Deus falou para mim assim: Miriam, olha para o mar. E eu olhava para o mar e Ele falava: você pode medir o tamanho desse mar, a extensão que tem o oceano exatamente? E eu falava assim: não, Deus, eu não posso, não tem como eu medir. Algum homem pode exatamente medir a extensão do oceano? Eu falei: Senhor, eu acredito que não. Ele falou assim: então como você pode medir o meu amor por você? E aí, já em lágrimas, Ele continuou falando: Miriam, olha para o mar. E eu olhava para o mar e Ele falava: você pode medir a profundeza do oceano? Você pode medir exatamente no mais profundo do oceano? Você pode medir qual a profundidade? Eu falava: não, Deus, eu não tenho como medir. Algum homem pode exatamente medir no mais profundo do oceano? Eu falei: Senhor, eu acho que não. E Deus falava para mim: então como você quer medir o tamanho e a profundeza do meu perdão por você? Eu te perdoo, eu te perdoei e eu vou restituir tudo na sua vida. E Deus começou a me restituir, né, todos os meus sonhos, né, tudo na minha área ministerial, na minha área familiar. Por esse único momento que eu tive com Deus, essa experiência que eu tive pessoal com Deus, aí a minha vida, ela foi mudada, ela foi transformada. E aí eu comecei a viver, né, o reino de Deus, eu comecei a viver a vontade de Deus, eu comecei a viver a conversão, né? Foi aí que eu entendi o quanto que eu precisava
dessa experiência com Deus.